Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 5, a gente vai ler um pouco mais de Mateus nessa noite. A mensagem de hoje, nós vamos iniciar a série Sermão do Monte. A série Sermão do Monte nós vamos iniciar nesse sábado, vai começar hoje, vai terminar sábado que vem, amém? E o que é a estratégia da série? A estratégia da série é para fazer o pregador não falar muito, né? Porque fica parcelado. Aí faz o pregador não falar muito e faz você não ficar assim, ó. Né? Que o pregador passa de 1 hora e o cara está assim já. Como é que é? Amém. Mateus capítulo 5, versículo 13. Amém. Vocês estão bem? Todos bem? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus dá um grito. Eita, fraco. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 13. Como o Wellington falou, né, a gente comentou um pouco sobre isso hoje à tarde, na nossa célula, e vamos falar mais aqui à noite. Na verdade, vocês vão ouvir primeira mão, né? Eles pegaram os spoilers hoje à tarde. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu me lembro até hoje de uma pregação que eu ouvi do John Piper. Se você não ouviu, procure no YouTube. John Piper é um pregador americano, um pastor. E esse pastor, ele pregando, ele explicou sobre isso aqui, eu guardei na minha vida. Que é o seguinte: como é que você pode ser sal e luz do mundo? Como é que de fato a gente pode ser sal e luz do mundo? Sabe? Eu sou da época, né? Eu não sou tão velho, mas eu também não sou muito novo. E eu sempre desde pequeno, no meio evangélico, então eu com 8 anos, 7 anos, eu já estava no meu gospel ali, entendeu? Então, tipo assim, hoje tem marcha para Jesus, naquele tempo eu já tinha, meu amigo. Tinha pedalada para Jesus, tinha um monte de coisa. E eu me lembro que ser sal e luz da terra era o quê? Todo mundo fazia a sua cartolina, né? O nome assim, Jesus te ama, bem bonito, né? Alguns nem tanto. Aí saía com cartaz dizendo: nós somos a luz do mundo, gente. Vamos mudar o mundo. Saía, né? A gente teve um tempo que a gente teve um nome engraçado aqui na nossa juventude. O Revolucionários do Amor. Eu amo, vocês sabem, meu Deus, o pastor William e a pastora Rosilene, se tiver um dia assistindo, um abraço, cheiro, amo vocês. Mas tinha um nome engraçado, que era Revolucionários do Amor. O Hélio, tu lembra da época? E tipo, era, vamos revolucionar o mundo, entendeu? O amor vai mudar e tal. E era ser sal e luz, era isso. E eu ficava, rapaz, ser sal e luz do mundo é meter o louco e todo mundo olhar e falar: eu quero Jesus também. Mas, na pregação do John Piper, ele já explica uma coisa diferente. Você vai ver, se você voltar uns versículos antes, você vai ver as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, você vai entender o porquê do Sermão do Monte, o porquê das bem-aventuranças, o porquê de Jesus começar a pregar um sermão, que é o sermão mais conhecido da história. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Anotem isso daí, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o resumo de toda a Bíblia, é o resumo de todo o princípio bíblico, são esses 3 capítulos. Muitos teólogos e historiadores, eles dizem o seguinte: que se a Bíblia toda fosse perdida, a Bíblia toda, a gente pegasse aqui um isqueiro e começasse a queimar tudinho, as Bíblias tudinha, e guardasse esses 3 capítulos, a gente teria tudo que precisa para continuar servindo a Jesus. Eu desafio vocês, cara, decorem um máximo desses 3 capítulos. Leiam todos os dias. Eu tenho um desafio comigo.
todo mês eu tenho que ler Sermão do Monte assim umas 10 vezes. Todo mês eu tenho que ler esses 3 capítulos, pelo menos umas 10 vezes. Porque ensina muito. E por que ensina tanto, Lucas? No versículo 1 de Mateus capítulo 5, vocês voltem um pouco aí. Versículo 1 diz: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Que multidão era essa? Por que Jesus viu a multidão e começou a ensinar? Aí vocês vão voltar um pouquinho, nós estamos de ré. Nós estamos aqui, aula de autoescola com o Lucas Santos, ensinando a botar a ré no carro. Capítulo 4, versículo 23, olha o que Jesus fazia. Esses 3 versículos de Mateus capítulo 4, diz tudo que Jesus fazia. É o resumo da vida de Jesus. Sabe aquele documentário? É tipo assim, vamos fazer um documentário da vida da Carol. Aí, tipo, vamos resumir ao máximo. E começando agora o documentário da Carol, e a Carol, ela percorria as cidades, fazendo artes, tirando fotos e cobrando os caloteiros da foto legal. Aí resumia isso, a vida da Carol. E aqui Jesus, no capítulo 4, versículo 23, diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. É resumo nisso. Depois você vê lá no final do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ele continuava nisso. Esse é o resumo da vida de Jesus. E as multidões começaram a se encher. Multidão, meu amigo, multidão, multidão. Hoje, olhando pro tempo de hoje, era tipo assim, rapaz, tu tá vendo esse canal que tá crescendo, rapaz, o Whindersson Nunes era só ali no Piauí, e de repente o Nordeste, de repente o Brasil, e de repente o mundo, e Jesus foi assim. Naquele tempo começou a se espalhar, cara, Jesus está pregando, cara, Jesus está fazendo isso, e o povo começava a vir, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. É tipo quando tem, né, quando a gente do meio gospel, a gente tinha esse negócio, né, um pastor começava, tipo, teve um tempo, meu amigo, que era estourar, todo mundo queria botar o pastor Lucio na igreja para pregar. Aí teve o tempo do Luiz Hermínio, teve o tempo do pastor fulano, aquela coisa. E Jesus foi assim, muita gente seguindo ele. E essa multidão que seguia Jesus, eu quero explicar para vocês. Essa multidão que creu em Jesus, ela creu, porque a Bíblia diz que muitos creram em Jesus e por isso eles vieram. Essa multidão que vem até Jesus é como bebês que acabaram de nascer. Então esse monte de bebê nasceu. E Jesus tinha esse pepino para descascar. Um monte de bebê nasceu. E agora? O que nós vamos fazer com esse monte de bebezinho? Um monte de gente que estava com a vida lascada, gente que roubava, gente que matava, gente que se prostituía, começou a vir até Jesus. E é por isso que no versículo 1 do capítulo 5 diz: ao ver as multidões, quais multidões? As multidões que estavam vindo. Porque Jesus estava curando, porque Jesus estava pregando, porque Jesus estava ensinando e começaram a vir. Jesus viu essa multidão e falou: agora é o seguinte, eles creram, show, aceitaram Jesus, maravilhoso, agora eles têm que crescer. Porque se eu deixar esse monte de gente aqui sendo bebezinho e vazar, eles vão morrer. Eles vão morrer na fé. Espiritualmente falando, eles vão morrer. Eles precisam crescer. Então, o segredo da mensagem de hoje é isso. Jesus ele quer transformar bebês espirituais, filhos imaturos, em filhos maduros, em ruiós de Deus. Ele quer fazer a gente amadurecer. Sabe aquele momento que você vai lembrar, aquele momento que você veio chorando no final do culto, e aceitou Jesus, e aquele choro, aquele borrando a maquiagem, os meninos, pô, velho,
E aquele menino que gosta de fazer assim, né? A menina vem chorando, né? E os meninos já é assim, ó. Parece que tá pegando o baculejo da polícia, parece, né? Nem aceitando Jesus. Os meninos já ficam, tô errado mesmo, tô errado mesmo. Então você lembra aquele momento que você conheceu Jesus, que você aceitou, pá, aceitou Jesus. E para muita gente, durante muito tempo, isso estava bom. Se resumiu nisso. Eu aceitei Jesus, estou garantido no céu. Só que como é que um bebezinho imaturo, que acabou de nascer, ele vai subir ao céu como? Uma coisa, é por isso que eu entendo por que o ladrão na cruz, ele foi salvo. Porque ele era um bebê e estava morrendo. Que vida ele tinha? Não tinha vida. Não tinha tempo para ele poder crescer. Ele foi salvo. Assim como acredito que todos os bebês são salvos. Porém, nós que crescemos e que passamos tempo com Cristo, nós precisamos crescer. Amém? E é isso que Jesus quer fazer no Sermão do Monte. Amém? Só que tem um detalhe. A gente tem que crescer, mas como é que vai nascer? Como é que duas coisas vão lutar e vão nascer juntos? Como é que o Lucas Santos, carnal, vai crescer junto com o Lucas Santos espiritual? Como é que pode? Se é só um corpo, é uma só pessoa. Então a gente tem que matar o Lucas Santos que pecava. Então é por isso que o tema da mensagem de hoje é: os mortos não contam histórias. Porque a gente gosta muito de argumentar. A gente gosta muito de dizer, não, é porque eu gosto disso. Isso me faz bem. Essa música me faz bem, esse filme me faz bem, esse tipo de namoro me faz bem. Ah, pô, qual é? A gente tem que fazer tal coisa. A gente tem que curtir um pouco, né? Qual é o errado, cara? Pô, beijar na boca de vez em quando é bom, ou não é? Não, não é não? Por que eu não posso? Pô, eu vou para a igreja. Pô, por que eu não posso ir na escola? Poxa, gente, sou bonito. As meninas, né, talvez olhem assim, rapaz, eu sou bonita. Eu sou top. E você começa a pensar nisso, a gente começa a pensar, por que a gente não pode fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo, aquilo, aquilo? E a gente tem muito argumento. Sabe, Deus quer mudar a gente, tipo, é chegar para alguém aqui e falar, talvez o Espírito Santo toque no coração do João e fala assim, João, você precisa obedecer mais seus pais. Aí o João fala, não, gente, para lá, meu pai doido, não sabe falar nada, né? Minha mãe, é o Espírito da glória, Jesus está voltando. É o espírito sabe, do argumento, cara. Do argumento. Eu até acho engraçado uma história que eu acho que a minha esposa vai me permitir que eu conte. Eu não perguntei para ela antes, mas glória a Deus. Mas assim, cara, se eu e a Alessandra, se não é o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente se mata um outro, mata o outro. Porque eu sou bom de argumento e ela é ótima de argumento. Aí fica, debate político, vai, a tua tréplica, volta para mim, vai. Cara, mas no momento que eu entendi que, cara, eu quero perder minha razão. Eu quero perder minha razão. E quando eu começo a perder, cara, é incrível como muda. Quando eu perco meu argumento, as coisas mudam. Quando eu paro de dizer onde eu sou vítima, e na verdade eu começo a olhar o que eu estou fazendo de errado, tudo muda. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, é que a gente precisa morrer. Amém? Hoje eu vou pregar algo muito, muito simples nessa noite. Se você estiver atento, você vai entender. É muito simples algo aqui. Nós precisamos morrer, matar a nossa carne, matar o velho homem. A partir do momento que você aceitou Jesus, você deu um tiro de 12 na testa do velho eu. A Gabriela, no momento que ela aceitou Jesus, ela pegou, espingarda, meteu na fuça da Gabriela pecadora e ela virou um bebê.
Tá entendendo? Gente, é algo tão simples no reino espiritual. É tipo assim, você teve uma vida carnal. Você aceita Jesus, você mata essa vida carnal para ter uma vida espiritual. Nesse corpo que é corrupto. Porque a gente vai se tornar espírito na eternidade. Então tem uma vida aqui na terra. Certo? Aceitei Jesus, Lucas. O que eu faço? O que eu faço agora? Eu cresço. Como qualquer ser humano normal, cara, é você olhar para. É muito simples a gente olhar para o reino espiritual. Porque Deus ele ensina o reino espiritual no reino natural. Como assim? A Nicole nasceu, a mãe dela foi dando comida, precisou de alguém dar comida para ela. Precisou de alguém dar comida para Giovana, para ela estar crescendo, até agora ela poder cuidar dela mesma, poder fazer a comida dela. Então, mas quando a gente é bebê, quando a gente é novo, a gente precisa de alguém para nos alimentar. Amém? E é por isso que é importante a gente vir para a igreja. É por isso que é importante a gente estar no templo, a gente estar no momento de oração, a gente estar numa célula, a gente estar no lugar, porque alguém está falando uma coisa para a gente e está dando uma comida que eu não ia atrás daquela comida. Como é que eu vou crescer? Como é que um bebê vai crescer sozinho? Amém? Entendam isso. E a gente vai discorrendo no Mateus capítulo 5 e diz o seguinte, no versículo 3: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aqui eu vou dizer um segredo para vocês. É o que o John Piper ensinou, que eu aprendi. Quando eu estava ainda, hoje eu não considero um filho maduro, mas eu já cresci muito de um tempo para cá. Eu precisei ouvir muita gente. E um dessas pessoas foi o John Piper. E ele ensinou que como é que você é sal e luz do mundo? Como é que o Igor é sal e luz do mundo? Quando o Igor tem um caráter tão parecido com Cristo, que todo mundo vai ver e fala assim, cara, um ser humano normal não faz isso. Qual é o ser humano normal que não tem relações sexuais antes do casamento? Qual é o ser humano normal que não tem? Qual é o ser humano normal que se guarda? Qual é? O mundo tá todo mundo, vou ser rasgado aqui, todo mundo transando, todo mundo se acabando. E você tem que se guardar. E você não vai ter. Cara, é pelo Espírito. É um novo nascimento. Tá todo mundo roubando, tá todo mundo usando. Cara, é que nem teve um tempo que o pessoal baixava muita música pelo ForShared, né? Era o tempo de baixar a música. E, cara, era um tempo assim, né? Que, rapaz, a pirataria comia solta, né? E eu me lembro que a primeira vez que lançaram o Spotify, né? Aí muita gente falou, poxa, para que pagar com o Spotify se eu vou poder baixar de graça no ForShared? E eu ficava assim, cara, e eu me incomodava. Eu falei, cara, se eu tenho uma opção de fazer uma coisa de forma honesta, por que eu vou fazer de forma desonesta? E isso o mundo não entende. Isso o mundo não entende. Como é que o mundo vai entender, cara? Uma pessoa que vem e te agride, e no mundo normal, vamos cair para cima, amigo. Vamos matar esse negro. Vamos cair matando. Mas o que Cristo fala é que aqueles que são pacificadores. Bem-aventurado aqueles que são pacificadores. O mundo está falando, o que o mundo está falando? A Karina tem que ser forte. Ela tem que ter pose de dura, ela tem que ser dura, porque é uma mulher empoderada. A Gabi, ela não pode escorrer lágrima, nem suar pelos olhos. Se tiver calor, tem que botar um ventilador na cara dela, mas não pode suar. Porque tem que ser forte.
Mas a palavra fala, o que Jesus está ensinando é que bem-aventurado é aquele que reconhece que é fraco. Bem-aventurado é aquele que entende que pode chorar, que pode sentir dor, que pode se humilhar na presença de Jesus. Amém? O mundo está falando que a gente tem que ter vontade de coisas ruins e sempre está fazendo coisas ruins. Sabe? Poxa, a pessoa começou ali fumando um cigarro. O mundo está falando, vai lá, faz mais, faz mais, faz mais, bora, vai, faz mais. Né? Tinha até uma coisa que o pastor Lucinho dizia, né? Que eu vi as pregações dele, ele dizia que o mundo sempre está falando, experimenta, vai lá, faz, tu tem que sempre estar fazendo algo ruim, alguma coisa muito doida, porque tem que ser doido, entendeu? Não adianta só você ficar com um monte de menina, fica com um monte de homem também, porque tem que experimentar. E aí vai, cara, o mundo dizendo isso, mas o que a palavra está falando, o que Cristo está falando, é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que têm fome e sede de Cristo. Não é normal. Eu lembro até hoje, uma coisa que o pastor Lucinho falou. Ele foi fazer o evangelismo, e aí ele chamou um monte de jovem, né? A galera dos 25 para frente, e a galera, não, pô, pastor, pô, qual é, velho? Dia de quinta-feira fazer evangelismo, moço, nós estamos jogando videogame na casa do Fernandinho, nós estamos fazendo tal coisa, começaram a dar um monte de desculpa. Aí ele olhou para um monte de adolescente, tudo doido, sabe? Puberdade, tudo doido, parece um monte de maluco. Ele pegou os adolescentes, ei, vocês topam evangelizar? Adolescente, bora, pastor. Oxe, mas rapaz, já tô com roupa de ir. E foram. Chegou lá, meu amigo, um monte de macumbeiro fazendo oferenda, fazendo um monte de coisa. E os moleques, bora orar, pastor. Esses macumbeiros vão se embora, rapaz. Jesus não meteu o doido aqui, Jesus vai entrar nesse lugar. Aí os adolescentes começaram a pregar, e tudo massa, cara. E eu, rapaz, eu fico imaginando isso. Moço, imagina, cara, mulher adolescente pregando. E, tu tem que falar, tu tem que se converter, maluco. Entendeu? O cabo vem cá 38. Pô, guarda isso aí, Satanás, sai, dá de volta de ré. Moço, maluco doido. Um moleque que acabou de assistir Dragon Ball, vai evangelizar, o moleque sai, virado giraia. E diz que o pastor tem uma situação engraçada. Eles pregando, aí lá tinha uma estátua de um velho que tinha um charuto, né? E ele era o símbolo lá da... Eu esqueci o nome lá, cara. Da religião lá das macumbas lá e tal. E aí, um moleque, um adolescentezinho foi lá e quebrou o cachimbo e trouxe pro pastor. Aí, pastor, o que é isso, menino? É o cachimbo lá do macumbeiro lá, da estátua lá. Aí ele, moço, não pode quebrar isso não, menino, vai dar cadeia. Aí ele, não, pastor, nós temos que ser louco por Jesus, E aí o que acontece? Deu polícia. Cara, quando eu lembro dessa história, eu fico rindo, moço, é muito engraçado. Aí deu polícia, botou o pastor para dentro do camburão, botou os adolescentes, botou tudo para ir para cadeia. Aí o pastor assim tá lá dentro do carro lá atrás, e dizendo, meu Deus, o que eu vou falar pro pai desses meninos, meu Deus do céu. Um monte de menino de 15 anos, de 14 anos sendo preso. Aí o mais novo, de 13 anos, falou, ei pastor, nós vamos ser presos por causa de Jesus, ó. É muito doido, ó. Aí o pastor, cala a boca, infame ruim, nós vamos ser tudo preso. E aí diz que Deus é tão bom que tinha um policial que era cristão, né? Que depois liberou eles. E tal. E assim, quando eu lembro dessa história, eu fico, cara, como a gente precisa ter fome e sede de alguma coisa. Porque o nosso corpo, é que nem uma coisa que acho que eu ouvi de relance a Karen falando na célula, né? Que nós nascemos com a eternidade dentro de nós. Diz lá em Eclesiastes. Então, como é que um ser humano eterno pode se satisfazer com uma coisa passageira? Então a gente sempre vai estar insatisfeito. Mas a gente tem que ter fome e sede de justiça, porque a palavra fala que a gente vai ser saciado, é porque Deus é eterno. E se a gente ter fome e sede dele, a gente vai estar preenchido. A gente não vai sentir falta de nada. Mas para o mundo é loucura. É loucura isso. O mundo quer que você experimente coisas ruins. Mas Cristo está falando, cara, experimenta de mim. Amém? O mundo está falando, cara, para a gente ser ganancioso. Para a gente querer dinheiro.
Hoje, os adolescentes de hoje, né? Tu perguntar para um assim, "Ei, tu quer pegar um currículo e botar lá na Tex pro Dinael te contratar?" O cara vai falar, tu é doido, é? Eu trabalhar pros outros. Um molequezinho de 12 anos. Eu vou ser empreendedor, vou ganhar meu primeiro bilhão com 22 anos. Vou fazer marketing digital. E é assim. O mundo está querendo pregar isso. Cada vez mais você tem que ganhar dinheiro. É tipo, teve um rapaz que é muito amigo meu. E ele mexendo com internet, ganhando dinheiro e tal. E aí ele se converteu, né? E aí eu falei, cara, vai buscar Deus, cara. Vai orar, vai se entregar para Jesus. Ele, não, pô. Tem um tempo para isso, não. A empresa não pode parar. O menino não tem nem 18 anos direito. E porque o mundo está pregando isso. Pô, tu tem R$ 10 aqui, meu amigo. Tu pode ganhar 300. Tu tá ganhando 400. O Igor ganhando só 400. Ei, Igor, bora, meu irmão. Bora ganhar 1 bilhão. Mas a Bíblia está falando daqueles que são pobres em espírito. Deles é o reino dos céus. Por quê? Não é pobreza de você ser liso. Não é pobreza de você não ter R$ 10 no bolso. Não é pobreza de ficar falando em bigo. Não é essa pobreza. É pobreza espiritual. Como assim, Lucas? É você ser desapegado. Eu estou com a moto ali fora. Se eu chegar bem lá, não tiver mais, eu espero que ela esteja ali na porta. Mas se ela não tiver mais, eu vou de pé de boa. Eu pego carona com o Igor, entendeu? Depois deixar a Kelly, vai me deixar primeiro. Então, assim, a gente tem que ser desapegado. Esse celular bem aqui, tem hora que eu dou pro Isaac, sabe o que o Isaac faz? Ele não gosta do desenho, ele joga. Aí sai quicando o celular. Eu vou matar meu filho? Não vou. Eu vou falar assim, engraçado, né? Bonito. Tu é dono da Xiaomi, é? Tu virou dono da Xiaomi. Mas a gente tem que ser desapegado, cara. Eu estou numa casa hoje que tá grande a casa. Né? A casa dos meus pais. Aleluia. E eu estou numa casa hoje que ela é grande. Mas aleluia. Acontece nas melhores famílias. Eu estou numa casa hoje que ela é muito grande. E eu não estou pagando aluguel. E eu fui para casa assim, minha mãe ficava, vai morar lá em casa e tal. Eu fui morar na casa que ela estava para vender. Parece que eu fui só terminar de arrumar minha mudança, minha mãe vende a casa. E muito provavelmente eu vou para uma casa muito menor. Mas eu tenho que ser desapegado das coisas. A partir do momento que eu fui para aquela casa, eu falei, Deus, não é minha. E uma coisa, Deus, é tão doido que eu não tenho casa própria. Mas uma vez eu orando, eu falei, Deus, quando eu tiver minha casa própria, eu vou passar um tempo com ela. E depois o Senhor vai me direcionar a alguém que eu vou pegar a chave da minha casa e falar, pega, é tua. Porque eu não quero que Deus me dê nada que Ele não possa tirar de mim. Amém? Porque a palavra está falando isso, eu tenho que ser pobre em espírito. Eu tenho que ser desapegado de bens materiais. Porque o que importa não é matéria, são pessoas. É isso que importa. Amém? O mundo está falando para você ganhar dinheiro. Mas Cristo está falando assim. Amém. O que Cristo está falando é que você tem que buscar Ele. E Ele vai entregar o dinheiro quando for preciso. Amém? Isso é o reino, gente. Parece loucura para vocês? É loucura. A Bíblia diz que o que é loucura para os que estão perdidos, para nós é poder. Amém? Então nós somos filhos de Deus. Nós nascemos e agora chegou o momento de crescer. Amém? O mundo está falando que se alguém te magoar, fecha a cara e bloqueia no WhatsApp. Pronto. Não segue mais, dá um follow no Instagram. Não segue mais. Eu não admito, Karine, que tu ande com fulano que falou mal de ti. O Igor. Conversar com o Alexandre, que chama o Igor de sem vergonha. Que o Igor não vale nada. Mas a palavra está falando, o que Cristo está ensinando para a gente é que
Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, ou seja, aqueles que sempre estão perdoando. Eu não vou entrar em detalhes por ética, por questões de ética, mas eu já tive uma situação com um rapaz aqui da cidade, não vou dar muitos detalhes, que esse rapaz jogando bola me agrediu. E o que aconteceu? Na carne, falar, cara, eu posso não aguentar bater nele, mas meu cunhado aguenta. Mas algum amigo meu aguenta. E teve essa oportunidade desse rapaz ser agredido também. E o que eu fiz? Na hora o Espírito falou assim, não deixe acontecer isso. E eu tive que apartar antes disso acontecer. Isso que aconteceu, o Deus da misericórdia, cara, não tem explicação. E eu falo isso, nem eu entendo. E eu que fiz, mas eu não entendo. O Espírito Santo falou assim, chega nessa pessoa e diz que ele é muito amado. E eu cheguei nessa pessoa e falei, cara, tu é muito amado, bicho. E ele, tanto que eu lembro até hoje, ele olhando pra mim, e ele falando assim, cara, bicho, eu te bati, bicho. Tu era pra sentir raiva de mim. Eu falei, cara, a minha carne tá falando pra eu ter raiva de ti. Mas o Espírito está dizendo para me te amar. Porque eu também já fiz muita raiva para Deus. E eu também já cuspi muito na cara de Deus. E Ele tem misericórdia por mim. E isso é muito doido. Porque foi gerado perdão. E, cara, já aconteceu outras situações enfim, de conversar, de ter momentos bons. Eu falei, cara, é a misericórdia de Deus. Porque o mundo não fala, se alguém sacanear, quero no trabalho, o que é normal do mundo, quero sacanear ela também, larga de ser besta. Bota essa menina para sair, derruba essa menina. Mas o que Jesus está falando é, ama ela e faz o melhor para ela. Sabe o que eu entendi? Jesus ele explica mais na frente. Que lá nas leis, diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E Jesus fala, aquele que te bateu numa cara, entrega a outra. E eu fiquei assim, se na lei está dizendo olho por olho, e Jesus disse que não é para revogar a lei, ele não veio revogar a lei, então tem alguma coisa de errado. E eu fui entender que lá na lei, o que Deus está querendo dizer é assim, se alguém fez mal para Nicole, tu vai entregar o mesmo tanto em amor. Se alguém fez mal para Elane, ela tem que entregar aqui no mesmo nível e até mais de bondade. Pagar o mal com o bem. Na mesma intensidade. Se alguém te matou o teu olho, dê um olho para ela. É louco isso, mas isso é o reino, gente. Isso é o que Cristo está falando. Isso é o que Cristo faz. Amém? E nós seguimos esse Cristo. Ele é nosso modelo. E nós temos que imitá-lo em tudo na nossa vida. Porque se nós não buscarmos imitar Jesus, nós não estamos fazendo nada a não ser um religioso. Estão entendendo? Amém? E o que o mundo mais fala? O mundo fala para você ser pornográfico. O mundo fala para você ser indecente. Para os homens, vê as meninas, cara. Vai no Instagram, segue aquela menina. Sabe? Vê aquela dancinha lá no TikTok e olha, cara, pô, não tem maldade nisso. Baixa um filme que vai ter uma cena indecente porque não tem nada de errado. Mas a palavra está falando que nós temos que ser limpos de coração. Ou seja, o que é limpo de coração? É alguém que é perfeitinho, é o santinho do palco? Não. O que é limpo de coração é aquele que está todo dia com uma esponja na mão, e estou falando isso espiritualmente, se lavando. Se lavando. Jesus me purifica, Senhor. Eu tenho que ser limpo, eu tenho que ser purificado, eu não quero ver maldade. Senhor, me perdoa porque eu olhei para tal coisa. Amém? E, para a gente chegar perto do fim, o mundo diz para você gostar de uma treta. É que naquela história, se o Igor e o José Vitor brigar, eu fico do lado da treta, da briga. O mundo diz isso. Se a Gabi e a Elane começar um puxar o cabelo da outra, eu vou começar a filmar. É o mundo que é isso. Visualizações. Mas o que Cristo está falando, eu tenho que ir e falar,
e pegar, sai daqui, Elane. A Elane puxando meu cabelo, solta ela, vai pra lá. E apartar a briga. Entendeu? É que nem tinha na minha escola, tinha um meninozinho que ele era engraçado, era o Toninho. O Antônio do Ó. Desse tamanho, criatura. Os mirra desse tamanho, ele desse tamanho. Quando começava dormindo brigar na sala, era engraçado. Começava os dois brigar, o Toninho já vinha. Sai daqui, vocês dois. Briga comigo também, briga comigo. E já era desse jeito. Eu ficava, rapaz, o Toninho do Ó é o bicho, ó. Rapaz, o bicho já começa, moça, ele vinha pequenininho, já vinha. Já aqui, já, ó. Né? Eu acho que ele achava que a mão dele ia virar uma lâmina, né? Ele ficava só assim, ó. Era doido, ó. O Toninho do Ó. Então nós temos que ser pacificadores, amém? Apartar as brigas, cara. Sabe, o que me incomoda, eu desde novo, muito novo, eu odiava panela. Eu odiava panela. Panelinha. Eu odiava, cara, como eu odiava. Eu me lembro do retiro que eu fui na segunda igreja batista, eu tinha 14 anos. Aí eu via, cara, era tão nítido que o pessoal botava as barracas de um lado e falava assim, não, vamos ficar aqui, viu? O outro grupo do outro lado do campo. E a galera, todo mundo ia botar a barraca do outro lado do campo. Aí ficava vendo aquelas panelas, eu falei, bicho, todo mundo aqui é crente mesmo. Esse negócio, um come pra lá, outro come pra lá, pro raio do... Aí eu ia falar lá com o fulano, aí eu ia lá no outro fulano, e tímido, eu ficava, meu Deus, por que o senhor não usa os cabos que sabe falar? E tem que usar logo eu, que sou todo calado, velho. Eu chegava aí, tu tá comendo o quê? O que foi, Lucas? Tu vai chorar? Eu, não, moço. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem aí? E eu tô quase me mijando já. Amigo brode mesmo da escola. Por quê? Porque eu ficava... Eu era odiado sabe, pelos dois lados. É tipo hoje. Tem o PT e o Bolsonaro. Aí tu vota em quem? Bolsonaro. Vamos, bora. Aqui. E o PT, pra cá desse lado. Vamos lá. E que eu voto nenhum dos dois, não. Aí eu tô me batendo. É tipo isso. Então, assim, o mundo quer dizer que você tem que escolher lados, que você tem que se dividir. Mas Cristo está falando que ele tem o ministério da reconciliação. Amém? De estar junto. Glória a Deus. E por fim, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. O mundo está dizendo assim, Alexandre, busque uma vida confortável. Onde você estiver se sentindo bem, busque lugar. Pedro, busque um lugar onde você se sinta bem. Onde você tenha pessoas que você gosta. João, na hora da sala de aula, não vai falar com aquela pessoa que te odeia, que fica te fazendo bullying, não. Então o mundo está dizendo isso. Mas o que Cristo está dizendo, vá para o lugar onde ninguém gosta de você. Se coloque em lugares que todo mundo te odeia. Porque se você for perseguido por causa de Cristo, o galardão no céu é muito maior. Sabe, às vezes, na minha carne, tem hora que eu fico assim, oh Deus, eu não quero nem um dia assim apanhar porque eu te sigo, não. Ó. Se puder assim eu pregar só no YouTube. É por isso que hoje tem muito pregador no YouTube, né? Porque é confortável. Mas, cara, se expor, estar à frente de algo, estar fazendo coisas, isso você se expõe, certo? E esse é o desafio para a gente tem que sofrer por causa de Jesus. Sem sofrimento não tem ganho, cara. No pain, no gain. Sem dor não vem ganho. Você tem que sofrer um pouquinho. Você tem que ir para lugares que vão te humilhar, cara. E para concluir, eu falo um testemunho meu próprio, de quando eu trabalhei numa empresa que, cara, desde o primeiro dia, teve 2 funcionários que me odiaram. Eu falei assim, não, vamos odiar o Lucas? Bora odiar ele, bora. Cara, me humilharam, xingaram, inventaram mentira,
fez o meu chefe descer, o meu supervisor, me xingar de tudo que era nome, entendeu? E eu saí cansado, de madrugada trabalhando. E às vezes eu queria sair, do primeiro dia eu já queria sair. Mas eu fiquei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Existe algum proveito em estar num lugar que você sofre. Então, o que Cristo está falando assim, busque os lugares desconfortáveis. Porque Cristo buscou os lugares desconfortáveis. Olha para tu ver, os religiosos odiavam Jesus, certo? E por que Jesus só pregava no templo? Se os religiosos odiavam ele. Olha como Jesus é... Cara, eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus, ele escolheu o lugar que ele sabia. Por que de acho ele vai curar uma pessoa no templo? Dia de sábado. É porque ele crescia. Quanto mais odiavam ele, mais ele crescia. Sabe aquele sentimento que batia em Jesus? Foi para ti, Senhor. Não foi nada meu aqui. Eu sofri, se eu sofri, o teu nome foi engrandecido. Amém? Então o que eu estou querendo dizer nessa noite, a gente vai continuar semana que vem, amém? Então, vamos continuar. Tudo que eu estou falando aqui envolve o quê? Uma palavrinha de 5 letras chamada morte. Toda arte tem um símbolozinho. Tem uma cruz e tem um nomezinho, rede. Qual o nome? Como é que é o nome, gente, igreja? Falem com a boca mesmo. Crucificados. Amém. Crucificados com Cristo. Por quê? Para te lembrar que você tem que morrer. Para suas vontades, para os seus desejos, para os seus sonhos. E nascer de novo. E nascendo de novo, você vai crescer. Admitindo que é fraco. Sendo pobre em espírito, não sendo apegado a bens materiais. Pacificando, apaziguando as situações. Você vai crescer sofrendo, sendo humilhado, sendo criticado, sendo xingado. Você vai crescer quando você todos os dias se purificar. Enquanto todo mundo está se sujando, você está se purificando. Enquanto todo mundo está nadando para um lado, você está na contramão, nadando contra a correnteza, para se purificar. É isso que faz um filho crescer. Amém? Aquela mesma voz que falou assim, este é meu filho amado, de quem eu me agrado. O filho, a palavra filho lá, no original é ruios. Deus está dizendo assim, Deus está falando assim, esse é meu filho maduro, de quem eu me agrado. Então nós podemos também ser esses filhos maduros, porque diz lá em Romanos 8, que a terra, ela está clamando para que a Karen amadureça, para que o Robert amadureça, para que a Elane amadureça. E o que é maturidade? A carne morrendo. Se a carne está morrendo, o espírito está crescendo. É uma lógica simples. Mate a carne, alimente o espírito, que você vai crescer. Amém? Fique de pé.